E o tema de hoje é... Como perder o seu paciente em uma consulta online. Oh my God. Isso me lembra aquele filme Como Perder um Homem em 10 Dias, né? Tem um filme assim, em que ela faz tudo errado. É verdade, tem e um ela... filme assim. Tem, né? É muito legal. Acho que o Bruno vai pôr isso de back, sabe? Tipo, erros de gravação. Então, Mari, mas como assim? Como que a gente vai ensinar a Nutri a perder um paciente na consulta online? Não, na verdade a gente vai ensinar ela a não fazer algumas coisas, que aí sim ela vai perder o paciente dela, sem dúvida. Bom, agora faz mais sentido, né, Nutri? Tem assim uma série de coisas que o paciente leva muito em consideração. E a gente tem que se colocar no lugar do paciente, porque nós também somos pacientes, né? Nós somos nutricionistas, mas também somos pacientes de outras áreas, né? Inclusive, existem nutricionistas, pacientes de nutricionistas também. Dependendo da conduta, dependendo da especialização que ela está buscando, muitas vezes ela vai e se consulta com outros profissionais, sim. Né? Como que ela vai perder o paciente dela? O que é perder um paciente? Perder o paciente é fazer com que o paciente, além de não voltar para sua consulta, ele ainda fale mal de você. É aquele paciente que ele saiu muito insatisfeito, onde a expectativa dele não foi atingida e ele simplesmente se decepcionou com o atendimento. Então, às vezes ele não vai te dar esse feedback, e depende muito, né? Tem paciente que até pode te transferir esse feedback, mas alguns não vão ter uma intimidade para falar isso com você e ele vai inventar alguma desculpa e não vai remarcar, às vezes não aparece pro retorno, mas ele também não vai te indicar mais. Às vezes ele nem inventa desculpa, viu, Nutri? Ele simplesmente some, desaparece. Desaparece, exato. E que é muito pior, né? Que é muito ruim, às vezes, porque você não sabe nem o que aconteceu. Você não consegue nem, digamos assim, ter um tempo de reação ou tentar ter uma estratégia, desenvolver uma estratégia para reverter o quadro, né? Reverter a situação. Por isso que tem uma diferença grande entre você perder o paciente ou entre o paciente não voltar. Porque às vezes o paciente ele não voltou por outros motivos. Sim, financeiro. Pode ser um motivo financeiro. Pessoal, né? Mesmo. E tá trabalhando muito. Mas também existe paciente que não volta por vergonha, porque às vezes ele não conseguiu seguir a sua dieta. Então, vocês têm que estar sempre acessível para que eles possam ter essa liberdade de conversar com você e falar: ai, Nutri, eu marquei porque eu ganhei peso, eu nem perdi, eu não consegui, nanana. E nisso você poder, né, lógico, auxiliá-lo e entender esses gatilhos. Mas é diferente, né? É diferente. Aquele paciente, ele tá tentando, mas ele não conseguiu, ele ainda precisa de ajuda. E ele não deixou de retornar porque aconteceu alguma coisa. Ele simplesmente está ali, aguardando a próxima oportunidade para retornar. Entendeu? Então ele é um paciente que ainda vai voltar, né? Agora o paciente que a gente perdeu, acabou. Um relacionamento assim, que para você reconquistá-lo e formar uma empatia novamente, não é impossível, mas exige aí um longo trabalho. Eu acredito que nós, como pacientes, né, nós nutricionistas, mas nós sendo pacientes de outros profissionais da saúde, a gente já vivenciou alguma coisa assim, com certeza. Eu me lembro, ficou muito marcado porque é muito ruim, né, gente? Você ir num profissional e aí de repente, sei lá, você se frustra. Né? Mas eu me lembro no início do meu vegetarianismo que ninguém sabia atender, enfim. E eu acabei indo numa endócrina. Também tive uma experiência com endócrina. Que também não foi muito feliz, né? E eu fui numa endócrina por quê? Porque como não tinha nutricionista, é aquela coisa, né? O paciente ele fica entre endocrinologista e nutricionista para tentar fazer algum ajuste aí alimentar. Mas eu fui nela porque tinha dado alguma alteração no T3, T4, que são os hormônios da tireoide. E aí, quando eu cheguei lá, ela começou a me atender muito rápido, assim, que é, papá, pegou o meu exame, mal olhou nos meus olhos e ela falou assim, não, tá tudo bem com você.
você e entregou pra mim. Só que eu queria saber o porquê. Eu queria falar, não, porque tá tudo certo. Esse exame nem precisa, só que não presta pra mim, só presta esse. E eu pensei, mas por que eles pedem se não presta? E eu queria só uma explicação, eu queria que ela fosse um pouco professora e me ensinasse. E você nem estudava nutrição ainda, né? Não, nada. Só queria que ela falasse, Maria Alice, esse hormônio aqui tá dizendo que tá tudo em ordem, porque até X valor tá tudo ok, você não precisa se preocupar. Esse daqui a gente pede, mas para analisar outro fator. Aqui pra mim isso não vai ser necessário. Sim. Então tá tudo em ordem, tá bom? Vai pra casa tranquila, tá tudo certinho com você. E eu lembro que eu falei assim, mas você pode me explicar? E ela falou assim pra mim, não, porque isso é uma coisa da minha área. Se eu tô falando que tá tudo bem, você pode ir. Nossa. É muito chato, Foi muito horrível. ruim, né? Então, e outra, ela poderia ter falado a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Sim. Né? Se ela tivesse falado só de uma maneira mais carinhosa, muitas vezes, né? Mais atenciosa, não mais carinhosa, mais atenciosa. Isso. Com certeza você não teria pensado isso dela, né? Não. Agora, eu indico? Não indico mais. Eu voltei? Nunca mais, nem quero mais voltar. Então... Eu tive uma situação também, né, com uma endócrino. Nós somos irmãs, né, como vocês sabem. E eu sempre fui a mais fofinha, a mais cheinha. Digamos assim, nós temos uma outra irmã, nós somos três meninas, 3 irmãs. E a Mari sempre foi mais magrinha. Então eu sempre lutei, né, contra o meu peso, contra a balança. E chegou uma época, logo que eu tive filho, chegou uma época que eu falei assim, não, eu quero mudar, né? E na nutrição não tá dando certo, eu fui muito, assim, assídua, certinha também, mas falei, vou tentar com endócrino, porque todo mundo me fala que endócrino dá certo, né? Nunca fiz dieta mirabolante, tenho medo, gosto das coisas mais naturais também e tal, mas eu fui nessa endócrina. Quando eu cheguei lá, ela foi simpática e tal, fui eu e meu marido. Meu marido é super magrinho, então ele queria ganhar massa, engordar e eu queria emagrecer, né? Então ela virou pra ele e falou assim, não, mas você tem um corpo perfeito, ou seja, você tem sorte de ser magro e sorte sua. Virou pra mim e falou assim, minha querida, você é fechar a boca e passar fome. Falou assim pra mim, Mari. Nossa, eu nunca mais eu choraria disso. O meu marido, o Vitor, ele ficou bravo. Ele saiu revoltado da consulta, porque ele jamais esperava que um profissional da saúde, e principalmente dessa parte da saúde, fosse responder dessa forma. E ela pegou lá, fez um cardápio, ela passou um cardápio ainda pra mim, né, padrãozão lá, eu lembro, só imprimiu, passou o cardápio pra eu seguir, e passou umas vitaminas caríssimas, que era pra manipular, vitaminas, uns medicamentos assim caros, e falou, é isso, você, minha querida, pra emagrecer, passa fome, fecha a boca. E é mesmo, é verdade. Saí frustrada, saí assim, pior do que eu entrei, mas nunca mais, eu jurei que nunca mais ia pôr o pé naquele consultório, o Vitor também, e ela perdeu 2 pacientes, e 2 pacientes que estavam afim de fazer um programa, fazer um acompanhamento, né, de ser assistido por ela, que era considerada uma profissional dessa área também. Né? Essa forma, né, da gente... É muito triste. Quando a gente tinha o atendimento presencial, era muito importante o toque também, né? Porque o nutricionista, ele tira as medidas, ele pega em você. Tem nutricionista que fotografa para fazer uma evolução e arquiva isso tudo, para vocês poderem acompanhar as mudanças. Então, o simples fato de você se levantar da cadeira e ir até o teu paciente, né, e pedir, e encostar, e puxar uma fita, e ver se o cabelo dele tá caindo, ver a pele, a língua, isso já traz um conforto assim, fala, nossa, olha como ela é atenciosa comigo, uau, eu tô gostando muito, é isso que eu queria, é por isso que eu vim procurar um profissional, que eu quero que ele me veja, né? Então, isso faz toda a diferença. Agora, se você não... Agora a gente tá, o quê? Num padrão online, certo? E o padrão online não permite esse toque, né, mais. Porém, ele te traz uma série de outras janelinhas que você tem que abrir para que o paciente sinta isso. Então, uma das coisas que eu acho bem interessante é você pedir para o seu paciente tirar algumas medidas em casa. Você pode fazer um videozinho ensinando, encaminhar. Então, olha, você vai pegar a fita métrica aqui na altura do umbigo, marca para mim e me manda, marca aqui
e tal. E é legal até ser um vídeo de você mesma, Nutri, fazendo isso. O paciente vai se identificar com você, vai se espelhar em você, vai falar, poxa, ela gravou o vídeo, ela não pegou um vídeo no YouTube e colocou lá pra mim, Não. sabe? Ela não pegou um vídeo Ou é no um Google. vídeo padrão para os seus pacientes. Sim. Mas é você ensinando os Mas seus você, pacientes. exato, você na imagem, acho que isso é super bacana. É bem legal. E também, na hora da consulta, quando você estiver ali online, sempre seja muito educada, jamais grosseira. Então, a gente tem que medir as palavras, né? Então, esse negócio de falar que, você tem sorte porque você é magro, todo magro é saudável. Exato. Entendeu? Então, pelo contrário, a gente vê, né, nos exames de sangue, pessoas que aparentemente estão dentro de um padrão, mas estão doentes, né? Estão adoecidas. Então, tomar muito cuidado com esse tipo de palavra. Isso, Silvia, podia ter causado, por exemplo, em você um gatilho de transtorno, sabia? Isso podia, porque isso ia reduzir a sua autoestima e fazer com que você, de repente, tivesse uma compulsão. Mas você sabe que não chegou a isso por questões psicológicas, que eu acho que eu, controlei bem e tal, mas por um bom tempo eu nunca esqueci, né? Eu nunca esqueci do que ela me falou. Então, às vezes eu penso, poxa, será que realmente é isso? Sabe? Quando eu tô acima do peso, quando eu sei que não é, que eu posso ser mais ativa, né? Que eu posso comer melhor. Mas, às vezes, a gente para e pensa, porque ainda que ela seja... Porque é uma médica que te falou isso. Não foi a sua vizinha, não foi a sua mãe, sabe? Que, né? Foi uma médica. Então, isso tem um peso muito grande na vida do paciente. Então, as nossas palavras podem gerar traumas, entendeu? Nos nossos pacientes. Por isso que nunca ser rude, nunca ser grosseiro, sempre trocar a palavra, tá? São pra gente evitar. Falar assim, mas eu tô comendo gordice. Até com crianças, né? A gente evitar, nossa, cadê seu barrigão? Deixa eu ver. Então, tem palavrinhas que soam inocentes, né, pelo uso, pelo hábito de falar, mas que para aquele paciente aquilo é muito importante. Ele já vai, porque ele está ouvindo de uma autoridade, de um profissional. Que hierarquicamente sabe mais do que ele, né, nesse conceito, sabe mais que ele. Tem um outro fator que faz a gente perder o paciente mesmo, que é quando você não respeita as restrições alimentares dele. Isso é verdade, é importante. Então, se você pega por exemplo, um vegetariano e você começa a forçá-lo a voltar a comer carne, a querer, né, ou até mesmo... Ou coloca no plano alimentar. Ele falou pra você que ele é vegetariano, que tá tentando ficar vegetariano, e de repente chega lá no plano alimentar e ele tem frango, um bife peixe. no almoço. Ele vai falar, poxa, mas ela não me ouviu? Mas ela lembra do meu nome, será? Ela sabe quem eu sou? Porque... Onde ela estava? Onde que ela estava, né? A mesma coisa acontece com pessoas que querem reduzir a lactose, que querem fazer uma dieta sem glúten. E aí você acha, mas vai ser difícil. A gente começa a pôr empecilhos com a comunicação, querer a pessoa tendê-la a algo que te favoreça. Algo que me favoreça. E a pessoa percebe, o paciente percebe, né? Que, poxa, eu tentei falar com ela, eu pedi, eu tô querendo isso. No caso do jejum, por exemplo, jejum intermitente, ele tá muito, muito na moda. E nem sempre ele é indicado para todos, até porque é uma estratégia. O ideal é que você explique o porquê não é adequado agora, naquela fase para o teu paciente, mas que futuramente vocês podem tentar e ver como ele se sente, né? Então é a melhor abordagem do que você falar, não, por que não? É igual suplementação, às vezes tem paciente que não é muito a favor, não é muito chegado, não entende. Às vezes não entende. Mas eu vou estar tomando um monte de coisa que, né? Por que tomar tanta coisa? E às vezes é o fato de você explicar com base essa primeira impressão, né? Agora, outra coisa, Mar, que eu também acho que pode, e você me corrija se eu estiver errada, pode fazer com que você perca um paciente, seja ele online ou presencial, mas o nosso foco aqui é direcionar vocês para o paciente online, principalmente o paciente que vive no exterior, é a pressa, sabe? Eu acho que a pressa em atendimento é horrível. Parece que você tá dando trabalho pra pessoa. Parece que você tá incomodando. É igual entrar numa loja e a vendedora fica lá esperando logo você. Pronto, exato. Não vê a hora de você pagar e ir embora. Eu acho que isso é horrível em termos de atendimento. E tem que tomar muito cuidado,
Porque assim, rola muita promessa, né, no meio aí da nutrição, de que você tem que atender seu paciente em 1 hora, fazer o plano alimentar, entregar, falar com ele, fazer tudo em 1 hora. É uma Nutri Ninja. É uma na verdade. mega ninja, né? Exato. E isso, às vezes, faz com que você faça uma consulta muito afobada, muito corrida. O paciente também percebe que você deu 1 hora, você não quer estender, você já quer chamar outro, e ele ainda tá cheio de dúvidas, né? Então, isso sim faz com que você perca. Independente se, devo entregar plano alimentar na consulta ou não. Acho que isso você tem que analisar, você tem que decidir realmente, mas sem perder o controle da situação. Não é porque para um deu certo que você tem que fazer com todos, né? Porque tem paciente que vai requerer mais de você mesmo, que vai querer a sua atenção, que vai ter outros problemas, e às vezes não é nem problema relacionado à nutrição. Às vezes ele quer a sua atenção. Eu sou professora, sou teacher. Os alunos me pagam para ter aulas particulares, né? Me pagam hora a hora, enfim, os planos que existem. Mas enfim, e tem diversos alunos, em diversos momentos, que eles simplesmente conversam comigo. Seja em inglês, muitas vezes a pessoa precisa desabafar e desabafa em português, mas ela me conta coisas da vida dela, do momento que ela tá vivendo, e eu ouço. Então, assim, eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta da área da saúde, nem nada, mas pelo fato deles terem confiança, se identificar com a gente, com a forma de nós atuarmos e tratá-los, eles se abrem, né? E viram pacientes e alunos e amigos por muito tempo. Então, isso é um ponto-chave. Né? E o paciente, ele quer ser ouvido. Então, você não quer ouvir, porque você está com pressa. Porque você tem que terminar em 1 hora, porque sua agenda está cheia. Porque você tem que ainda calcular o plano e você fica acelerando. Isso, sim, isso é bem negativo e o paciente não gosta e realmente ele não volta. E a solução, talvez, para isso é o que a gente ensina lá no programa Hello Nutri. Posso atender pacientes do exterior, que vivem no exterior, que vão te pagar em moeda estrangeira, ou seja, você vai poder ganhar mais e trabalhar menos. E se você trabalha menos, consequentemente, você tem mais tempo para se dedicar aos seus próprios pacientes. Né? E acho até, Sil, com mais tranquilidade, com mais amor, sabe? Porque fica mais gostoso, não fica pesado. Nossa, aquela correria. Tem hora que eu acho que, não só nutricionistas, mas todos, a gente se forma por amor. A gente faz a faculdade, nossa, vou viver do meu sonho, que é ser nutricionista e tal, né? Só que o dia a dia, as contas para pagar, ela é tão pesado, é tão puxado, que a gente entra no modo mecânico, né? Automático, perdão, da coisa. Então, quando você se vê, você já tá fazendo tudo do mesmo jeito, tratando todo mundo igual, com a mesma pressa de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, que você entrou no automático, tem que dar conta da demanda e conta da sua vida, né? Então isso geralmente prejudica muito. O paciente percebe, E além disso da pressa, tem um detalhe que eles consideram bastante e é um fator muito relevante para ele não voltar também para você. Inclusive eu ouvi isso recentemente, mas foi numa academia e aquela conversa que você tá aqui fazendo seu treino e ouvindo ali as pessoas conversarem. E uma delas até falou assim: nossa, eu fui naquele nutricionista, era um homem, era esportivo e tal, conversando com ele e tal. Beleza, só que depois eu precisei mandar mensagem pra ele, não conseguia falar com ele. Aí depois eu tentei de novo, não. Aí eu queria que ele ajustasse uma coisa no meu... Nada. Ela falou, não vou mais nele. Porque tentou uma, tentou duas, tentou três, não deu, olha... Ou seja, você tem que estar acessível para o seu paciente. Então imagina, você tem um paciente que mora no exterior, seja brasileiro, seja estrangeiro, e aí você faz a consulta com ele, dá tudo certo, rola uma empatia incrível, vocês se dão bem, ele sai motivado, ele vai seguir tudo que você passou para ele. Só que aí pintou uma dúvida, apareceu uma dúvida lá para ele não sabe se ele compra esse leite ou esse leite. Ele não entendeu alguma substituição no plano alimentar, por exemplo. E aí ele te manda lá uma mensagem, porque você vai ter um canal, ou via software, ou via aplicativo, ou enfim, você tem um canal de comunicação com ele, ou via e-mail, e ele manda mensagem, e nada. Aí depois ele remanda a mensagem, nada. E aí ele vai ficando com aquilo, né, angustiado aqui dentro e fala, poxa, na hora da consulta ela foi super legal comigo. Agora que passou, ela não me manda nem um bom dia, nenhuma linha, não escreve nenhuma linha, olha, pode usar isso, não pode usar isso. Entende?
Então, isso é um fator determinante para o seu paciente, ó. Exato. Sumir. É importante, as pessoas querem atenção. E muitas vezes elas consideram que você está um pouco à disposição, né? Fala assim, não sou, é hora consulta. Sim e não, porque não dá para ser 880 nesses aspectos, principalmente quando a gente está tratando, né, com ser humano. Eu sempre puxo para o meu lado, que é a questão da escola, de dar aulas, porque realmente é a minha vivência, é meu dia a dia, é o que eu realmente sou autoridade e domino. E isso acontece comigo, por exemplo, meu aluno, ele faz aula comigo, mas termina a aula e às vezes chega a mensagem, teacher, olha uma coisa que eu recebo muito, tô querendo fazer uma tatuagem e eu queria escrever uma frase em inglês, mas eu tô com medo que esteja errado. Você não pode traduzir para mim certinho para eu não fazer a tatuagem errada, né? Vai ficar mais assim. Direto eu recebo mensagem assim. E eu vou falar o quê? Eu não vou falar? Não vou responder? Primeiro, eu vou encontrar ele logo, na outra aula, né? E outra, eu vou deixar ele fazer a tatuagem errada? Não pode, né? Então, claro, eu tô ganhando por isso? Não diretamente. Mas indiretamente eu tô. Sim, tô ganhando muito, né? Tô ganhando a confiança dele, tô ganhando pontos com ele mesmo, tô vendo ele ser feliz porque ele tá fazendo a tatuagem que ele tanto quer, né? Então tem várias coisas que estão, que envolvem essa situação e não é só a questão comercial. Né? Às vezes o nutricionista fala, essa pessoa fica me alugando, ela quer toda hora mandar mensagem pra mim, poxa, já atendi, já foi. Não, gente, não é atendi, já foi. Ele é seu paciente, uma vez paciente, sempre paciente, entendeu? A gente tem eu acho que é importante saber educar o seu paciente, assim como eu educo os meus alunos. Sim. Então, até aqui podemos, até aqui não podemos, mas tudo com muito jeito, com muito carinho, muito amor mesmo pela pessoa que ele é, né? E porque, claro, ninguém está à disposição 24 horas, e nem tem que ser assim, né? Mas tem que se encontrar um meio termo para que você não perca seus pacientes por bobeira, né? Tem um outro ponto, Sil, que é muito relevante pro paciente, que é quando o nutricionista, ele, durante a consulta, né, ele fala, olha, então tá bom, hein? Vou calcular aqui, vou analisar tudo direitinho que nós conversamos e eu vou te enviar o plano alimentar em até 7 dias. O que acontece? A gente já gerou uma ansiedade no paciente. Na verdade, essa ansiedade já começa quando ele tá marcando com você. Expectativa, né? Então, se ele marcou, é porque ele já colocou uma meta na vida dele. Não, eu vou numa nutricionista, não, eu vou procurar ajuda, não, agora eu vou ter um direcionamento. Então, ele já tá... Já criou a expectativa dentro dele. Ele não vê a hora de chegar a data da consulta, o horário. Aí chegou. Aí ele tá lá consultando com você, aí você ainda não vai entregar nada pra ele. Ok, ele entende, ele sabe que tem todo aí um cálculo. Vai pensar nele, né? Pensar para ele. Vai ser personalizado. E ok, só que aí passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, passou 7 dias e nada. Na verdade, ele tá esperando um pouquinho antes dos 7 dias. Se você puder mandar um pouquinho antes, ótimo. E nada. E aí, chegou o 8º dia, ele fica meio inibido se cobra ou não. No 9º dia, ele já manda, oi, Nutri, tudo bem? Você lembra de mim? Né? E eu que passei com você 9 dias atrás. Esqueceu de mim? Né? Que é pior, né? Eu acho que ele tem vontade de falar, oi, Nutri, esqueceu de mim? Né? Mas ele fala, então, Nutri, eu estou guardando, eu não recebi, só para confirmar, de repente você me mandou e eu não recebi, deu um problema no e-mail. Spam, voltou o e-mail. Né? Então, gente, isso é assim complicadíssimo, tá? Chato. O paciente, pode ser que você fale, não, estou finalizando, é que estava muito corrido. Ok, mas poxa, você já deu um prazo grande. Se tá tão corrido, diminua a sua demanda. E quem determinou demanda. o prazo foi você. Então esse é um ponto também. Se você falou, olha, em 7 dias você vai receber seu comentário, não foi ele que te pediu em 7 dias, foi você. Então você tem que fazer, né? É como se tivesse uma folga já, né? Você tem que pôr uma folga nesses 7 dias. Até para alinhar a expectativa dele, né? Com a sua possibilidade de fazer algo. Mas isso, sem dúvida, é um motivo para ele. Sabe por quê, gente? É um ponto negativo, né? Se passar muito tempo, ele desmotiva. Entendeu? É natural, a gente é humano, né? Com a gente é a mesma coisa. Você entra na academia, você se matricula. Aí, poxa, o treinador, ele só vai te passar um treino 10 dias depois. Nossa, até lá já aconteceu tanta coisa na minha vida que eu já nem sei se eu quero treinar mais. Parece que você não tá fazendo nada nesses 10 dias. Né? Você tá esperando o treino chegar, então você fala, não, é
o que que eu tô fazendo aqui? Tá meio sem... Aí tá meio ele sem fica, função. ele fica 10 dias, poxa, o que que eu como? Será que eu tô comendo certo? Aí ele vai ver um vídeo no YouTube pra ajudá-lo. É triste. Não pode, não pode. Aliás, eu tenho uma sugestão que eu vejo muito e acontece, né? Na nossa experiência, assim, a gente sabe que acontece. O profissional se vende de uma forma nas redes sociais e depois, quando o paciente vai lá ter contato com ele na consulta, parece que é outra pessoa. É outra coisa. Já viram isso, gente? Ainda mais que hoje tem filtro pra tudo, então... É verdade, às vezes você não reconhece a pessoa, não reconhece a nutricionista que tá Nossa, ali. isso é verdade. Faz você perder a credibilidade com o seu Sim, paciente. e não só esteticamente, tá? Porque sim, a nutricionista, ela é cobrada esteticamente, né? Por um corpo padrão, por um cabelo padrão, pela unha estar linda, a pele maravilhosa, enfim, né? A gente olha um personal trainer também, né? Então, várias um educador áreas, né? físico, várias áreas são muito cobradas, uma esteticista. Então, você acaba olhando e você já acha que Tem um modelo, que né? tem que ser tudo perfeito na vida deles. Isso. Não, nós somos humanos também temos as nossas fraquezas, as nossas fortalezas, né? Eu acho que o pior disso, Sil, não é essa parte estética. Acho que o pior é assim, você falar que você tem um estilo de vida e no fundo você tem outro. Então, às vezes você fica lá pregando um monte de hábitos saudável, às vezes até pesando no seu paciente, falando, nossa, não olha aqui um brigadeiro, sabe o que eu falei? Eu vou jogar no lixo. Não como, sabe? Coisas assim pesadas mesmo. E no fundo você come um monte, sua dispensa lotada de industrializados e outras coisas que não são saudáveis. Ou então seu filho come, sabe? Tem muita coisa assim, né? Tudo bem, não tem que relacionar a pessoa ao filho, mas às vezes prega-se que come-se bem em casa, na casa da Nutri, come-se bem meu marido, meu filho, tal. E não é bem assim, né? Até porque todo mundo pode ter uns escorregões de vez em quando. Sim, né? e todo mundo tem, né? Inclusive, é muito legal você ser autêntica nas redes sociais. Aliás, as pessoas se identificam com quem é outro, né? Você mostrar, olha gente, olha só, vida de Nutri, acabei comendo aqui um macarrão instantâneo porque, enfim, aconteceu com pressa, isso. Correndo, sem tempo. Ou porque tive muito desejo, deu vontade, entendeu? Então, a autenticidade é muito mais interessante do que você criar um rótulo de vidinha certinha, tudo saudável, tudo bonitinho, e por trás não é assim. E é muito perigoso, porque os seus amigos sabem que você não é assim, a sua família sabe que você não é assim, e aí começa a ter um incômodo, né? Poxa, mas no fundo eu conheço Você não tá ela, vendendo uma verdade. Você não vive a verdade que você prega, né? E isso mais cedo ou mais tarde aparece, né? Então não é legal para sua carreira. E como que vai aparecer? Provavelmente algum paciente seu vai descobrir, vai ver, vai falar, poxa, mas não é bem assim, né? Que ela fala que é. Então, pra quê? É muito mais legal você ser você e quem quiser estar com você, seguir você, vai seguir, né? Do que você viver num universo que não existe. E é muito mais legal e prazeroso você ter pacientes que se identificam com você, que curtem o que você faz, que, enfim, rola uma sintonia, né, entre a sua vida e a vida deles. Então, é muito mais gostoso do que você todo dia ser forçada a mostrar algo que não é a sua essência, né? Porque na consulta os pacientes falam assim, e a sua cachorrinha, como está? Eu vi que você fez uma receita, nossa, eu fiz aqui em casa, ficou tão bom. Então, você está dividindo a tua vida com eles e aproximando eles de você. E não de alguém que não existe, entendeu? De uma nutricionista, um estereótipo que você criou online, né? Virtual nas redes sociais. Importante dizer que nós não somos contra filtro, tá, gente? A gente usa de vez em quando também, porque, enfim, tem dia que você acorda de manhã, cara, não tá tão legal, você precisa fazer um story. Exato, precisa postar alguma coisa, né? Pra não assustar ninguém em casa. Pra não assustar ninguém, não tem problema. Acontece que isso não pode ser a sua vida, né? Você não pode fingir que é assim, porque é assim. E os filtros que eu me refiro, não são nem esses filtros que a gente põe no rosto, assim. São filtros, assim, de você realmente fazer mudanças no corpo. Verdade. Então, às vezes você coloca lá uma foto de biquíni e tal, enfim.
E aí tá todo mexido, a gente fala que deu uma photoshopada, né? Não é legal. Ou seja, aquela barriga de sabe? tanquinho não é sua, né? Não precisa, mostra a tua verdade, que eu acho que as pessoas estão querendo isso, né? Elas se identificam com Sim, isso. até porque as redes sociais, a internet tá cheia de coisa fake, cheia de coisa que você às vezes fala, ai, será que é assim mesmo? E outra, vocês são profissionais da saúde, então esses tipos de alterações em fotos, em coisas, né, até da vida, até filtros pesados ou diários, né, mexe diretamente com a autoestima do paciente, porque o paciente acha que só vai estar bom a hora que ele for assim. Ele se compara. E você é o modelo, né? Você é o modelo. Inevitável a comparação, principalmente com a gente que está sempre lidando com estética, né? Não tem só a parte da saúde, estética, mas estética é bastante. Então é isso aí. Então não sejam grosseiros, não atrasem o plano alimentar, respeitem as restrições alimentares dos seus pacientes, né? Dê atenção. Sejam vocês de sejam verdade. autênticos. Isso. Exatamente. Que com certeza você não vai perder seus pacientes online. Exatamente. Sejam eles brasileiros que moram no exterior, sejam eles estrangeiros, porque o próprio estrangeiro, se ele tá te procurando, é porque tem algo em você que ele tá admirando, que ele gosta, ele tem uma coisa buscando aí em você que ele se identificou. Né? E aliás, é importante essa questão dos filtros e das modificações, que online não tem filtro, viu, gente? Então, a hora que você conectar pelo Zoom, pelo Skype, pelo Google Meet, por qualquer aplicativo, digamos assim, plataforma, não tem filtro. Pelo menos até o momento não inventaram filtro. É verdade. Então não adianta você estar lá toda linda, maravilhosa e depois online ali. Não é bem assim, viu? Claro, brincadeiras à parte, a gente sabe que o tema é importante, né? Mas para ilustrar um pouquinho o que a gente quer dizer e passar para vocês. Isso tá aí. Então não perca nunca mais nenhum paciente depois dessas dicas. Combinado? Bye, Beijo. Nutri. Bye, bye. See you.